O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia. Corte de Haia rejeita pedido da Bolívia para Chile negociar acesso ao mar. É isso aí. É isso aí, tá dito. Falando sério agora, né? A CIG soltou o seu parecer na segunda-feira, como a gente já havia comentado no ano passado, e por 12-3, ou seja, não tem nem como, né, pedir recontagem, pedir revanche, querer jogo de ida, jogo de volta, alguma coisa assim. Até porque o Chile não ia aceitar, jogar na altitude é complicado. Não, por isso que Mas... Se bem que podia jogar em Calama, né? Não, e jogo em La Paz não pode mais, não é? Não, pode. Não teve uma cidade que foi vetada? Não. Que eu saiba, não. Jogo oficial de seleção, alguma coisa assim? Bem, não... ok. Não, se você acha que não, então não teve mesmo. Você que saberia. Mas é que eu tinha visto pelo menos uma discussão sobre isso. Não, é que a Bolívia construiu um estádio agora em El Alto, que é na Grande La Paz, só que é mais alto ainda. Não, pra Bolívia chamar de El Alto, entendeu? Assim, eu chamo a Avenida Paulista de El Alto. Que, inclusive, é onde fica o Aeroporto Internacional de La Paz e tem a brincadeira, né? Que o avião não pousa, ele estaciona. Ele não precisa nem descer. Enfim, por 12-3, a CIG decidiu que o Chile não tem obrigação legal de negociar uma saída soberana com a Bolívia. Tá? Esse caso era de 2013, né? O texto disse que o governo de Santiago cumpriu, né, o seu comprometimento, né, das negociações, das futuras resoluções, e quem leu, né, o relatório, o presidente da CIG, o Abdallah Kawi Ahmed Yusuf, vou chamar ele de Yusuf, porque somos íntimos, disse: o argumento da Bolívia baseado em expectativas legítimas não pode se sustentar, tá? E o ministro da Justiça do Chile comemorou a decisão, disse que a campanha anti-chilena de Evo Morales fracassou. E assim, teve uma questão do timing também, né? Porque esse assunto, ele ficaria muito mais fácil ele ser discutido, né? Por exemplo, a gente já comentou aqui várias vezes que a vez que mais perto chegamos de ter uma solução foi, curiosamente, com o Pinochet. Mas porque a Bolívia também estava sob uma ditadura militar do Banzer e eles eram muito próximos. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é: o timing da decisão acabou sendo ruim para a Bolívia também, porque agora você tem um presidente de esquerda na Bolívia e um presidente de direita no Chile. Quando o ideal seria você ter dois presidentes, o ideal não, né? Mas acho que fortaleceria você ter dois presidentes de orientações ideológicas parecidas, porque mesmo que o Pinheira faça um ótimo negócio, alguma coisa assim, os seus eleitores que vão falar: olha, o Pinheira fez concessões ao Evo Morales, o Pinheira se vendeu, o Pinheira agora é de esquerda, alguma coisa assim. Então, né, o time da decisão acabou também não ajudando muito a Bolívia. Embora, repito, né, por 12-3 não tem muito como fazer alguma coisa, né? A Bolívia, por sua vez, disse que não vai desistir da sua saída ao mar. O Pinheira, só para deixar claro, chamou essa decisão de um triunfo histórico, tá? O Pinheira ficou no Chile, o Evo Morales foi até a Haia. Tá? Não sei se para fazer pressão, não sei se por expectativa, por otimismo. Eu acho também para passar uma imagem para a população boliviana de que ele está vendo o assunto de perto, né? Que ele está comprometido, né? Bem lembrado, bem pensado. E disse que não vai renunciar em acabar com um enclausuramento do país, né? O Morales disse que a sua intenção de resolver a situação é uma necessidade, tá, para toda a região,
E ele disse que saúda a decisão da Corte Nacional de Justiça de continuar com o diálogo. Por quê? Porque, assim, o que o parecer determina é, pelo acordo de paz pelo acordo entre Chile e Bolívia, o Chile não tem obrigação de renegociar. Porém, o documento fala em interesse mútuo, que o caso deve ser solucionado, né, de que não deve ser interrompido o diálogo que foi feito até o momento, uma coisa até protocolar, mas também, né, otimista, né, positivo, né, pensamento positivo. Então, o Evo Morales disse que o povo boliviano e o mundo sabe o que nos foi tirado, o acesso soberano ao Oceano Pacífico. Trabalho conjunto de equipes nacionais e internacionais nos permitiu dar seguimento a algo tão importante, que é voltar ao Oceano Pacífico. Estamos com a justiça, temos razão, e por isso entendo a posição da Corte de continuar o diálogo com ambas as partes. Mas só que assim, continuar o diálogo é diferente do Chile ter uma obrigação de negociar. O Chile pode simplesmente, o Evo Morales liga para o Chile e fala, Chile, vamos dialogar? E o Chile pode falar, não sou obrigada, né? E pronto. Então, assim, essa questão não vai ser solucionada tão cedo, muito provavelmente. Ela está se arrastando desde o final do século XIX, exatamente, basicamente. Né? E assim... Aliás, fica o convite, né, para quem quiser saber mais sobre o contexto histórico, ouçam o último Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Chile, no qual a gente fala os motivos do conflito e também a resolução, né? Spoiler, a Bolívia perdeu o mar. Spoiler, a Bolívia perdeu... boa parte do território. Perdeu uma guerra. Né? Qual? Mas, também tem uma nerdologia sobre a Guerra do Pacífico. Né? E não só a Bolívia, o Peru também, né? Sim, porque a Bolívia deixou o Peru na mão. Você levantou para eu dizer que a Bolívia deixou o Peru na mão. E não reclama se não fala do programa espacial cubano. Não, por favor, não. Ok, eu já entendi. Já superamos isso. Já entendi que você não quer ouvir eu falando que Cuba vai lançar foguete. Isso. E que eu quero ver. Ok. Então, assim, o Chile já havia feito uma oferta, né, de dar um terminal portuário, digamos assim, à Bolívia, porém a Bolívia quer uma saída soberana ao oceano, né? Então, essa negociação, né, essa questão aí não vai ser resolvida tão cedo, vai continuar aí do século XIX. Agora indo para, né, saindo do assunto principal, né, a gente começou pelo assunto principal, mas como o assunto envolve também o Chile, a gente cruza os Andes e vamos para a Argentina, onde aliados do Macri estão desembarcando do governo e liderados pelo governador de Salta, né, do estado de Salta, província, né, o Juan Manuel Urtubey. Eles vão fundar o movimento do peronismo alternativo. Bem, há 2 programas, eu acho, eu falei sobre esse fenômeno do peronismo. Aí tá mais um exemplo dado. Assim, que é basicamente tudo na Argentina pode se chamar peronismo. Eu acho que o único, né, o Macri deve ter sido o único cara, desde o Perón, que não se diz peronista. E parte dos militares. Não, né? Teve outros candidatos também que não eram... os radicais, por exemplo, que é o partido mais antigo da Argentina. Mas chegou a vencer... o Alfonsín era radical. E o De La Rúa era ligado aos radicais, não era propriamente da ala radical, mas estava na coalizão. O Alfonsín, inclusive, que reza a lenda, tinha uma relação muito próxima, muito brother mesmo, com o Sarney. Né? Não apenas perante as câmeras, lá em Iguaçu e tal. Talvez, né? Como você penteia o bigode e tal. Como você coloca toda a sua família na política? Como você vai pro Amapá para fazer a sua família continuar ganhando no Maranhão? Né? Assim, tô cogitando aqui. Enfim, agora uma dissidência do governo Macri, né, peronistas aí de centro-direita, desembarcaram e vão agora, né, criar esse outro movimento que vai ser uma coisa, digamos assim, entre, né, o kirchnerismo e o centro, e o Macri, enfim, alguma coisa assim. E só relembrando, né, que na última eleição
tinham 3 candidatos com uma votação significativa. Um deles era o Sérgio Massa, que também era formado no peronismo, né? Isso na corrente, vamos dizer assim, tradicional, que aqui está ligada ao Partido Justicialista. Porque teve muitos peronistas que acabaram formando novas siglas fora do PJ. Fora do PJ é reforma trabalhista. Não. E aí, numa entrevista na quinta-feira, segundo as informações da Silva Colombo, o Urtubey disse que a ideia é reunir os peronistas que não estão de acordo com os rumos da economia, mas também não querem voltar ao passado. Vai ser uma frente progressista de combate à inflação para a proteção dos mais pobres. O governador de Córdoba também vai fazer parte do peronismo alternativo, o Juan Schiaretti. Lembrando que Córdoba, muitos analistas políticos acreditam que a vitória do Macri se deu por conta da província de Córdoba. Ela que foi a votação decisiva para a vitória do Cambiemos. E então, agora, pelo menos o governador da província pulou fora do governo. E queremos oferecer uma alternativa aos argentinos que não querem mais ser parte da grieta. E grieta seria, pelo contexto aqui da Silva Colombo, se eu entendi direito, seria o que os argentinos chamariam de polarização aqui no Brasil. E daí, justamente por isso, tem muita gente se apresentando como essa alternativa, né? Já citei recentemente o Hugo Moyano, o sindicalista, né, que é um virtual candidato à eleição. Acredito que o Sérgio Massa também vai se apresentar na eleição do ano que vem, assim agora como o governador de Salta ou mesmo de Córdoba. Então tá aí a coisa pegando fogo na Argentina. E ainda na Argentina, 2 notícias. Uma é que a cidade de Rosário criou ali uma interpretação jurídica, digamos assim, para alterar a lei, as provisões sobre a interrupção da gravidez. Por quê? Porque desde 2012, hospitais da rede pública de Rosário, que é governada pelo Partido Socialista, têm usado essa brecha, que é o seguinte: a lei diz que a interrupção da gestação está permitida em caso de estupro e de riscos à saúde da mãe. Então, o Departamento de Saúde da cidade coloca que problemas psicológicos severos por gravidez indesejadas são um risco à saúde da mãe. Então a lei autoriza essa interpretação. E aí, o secretário de saúde da cidade, numa entrevista a Silva Colombo, novamente, repetimos aqui, ela é uma ótima fonte para notícias latino-americanas, disse que, desde 2012, não há mortes maternas por abortos em Rosário, disse o secretário de saúde, Leonardo Caruana. Começamos em 2004 um trabalho de capacitação para atuar desde o princípio, oferecendo e informando sobre todos os métodos contraceptivos. Depois partimos para a área legal, fazendo uma interpretação do artigo 86 do Código Penal, que se refere à causa da saúde como motivo para legitimar uma interrupção. Tá? Então, e isso tem gerado uma discussão maior na Argentina. Lembrando, recentemente, o Congresso argentino rejeitou uma legalização da interrupção de gestação, do aborto, e coloca-se que isso talvez agora seja retomado, essa discussão volte devido ao caso de sucesso, digamos assim. Tá? Então, fica aí o registro. E também a Cristina Kirchner e seus 2 filhos, serão julgados por lavagem de dinheiro usando falsos aluguéis para encobrir propinas de empresários, e eles vão a julgamento. Porém, vamos lembrar, a Cristina Kirchner, para ser presa, precisa de autorização do Senado, já que ela é senadora. Então, ela está indiciada, o julgamento deve começar no próximo ano,
porém, ela não está presa, não foi detida. E ela lidera algumas pesquisas para as eleições presidenciais de 2019, né? Ou seja, vai acabar certamente tendo ali uma influência política também esse julgamento, né? Envolvendo aí pagamento de propinas por empreiteiras e as cadernetas dos subornos lá que o motorista anotou tudo, porque se sobrasse para ele tinha como se salvaguardar, né? Então, certamente vai ter um envolvimento, uma repercussão político-eleitoral esse julgamento dos nossos hermanos, né? Vindo para o Uruguai, né, um projeto de lei previa cirurgias para redesignação sexual, mudança de identidade e indenização vítimas de repressão durante a ditadura. Porém, esse projeto de lei que protegia pessoas transexuais está enfrentando uma série de resistências com manifestações e assinaturas por movimentos de igrejas evangélicas no Uruguai. Lembrando que o Uruguai é dos países sul-americanos, um dos países tradicionalmente mais laicos, né, se não o mais. Então, essa está sendo a discussão atual no Uruguai, tá? Para quem quiser acompanhar. E assim, né, sempre bom a gente ver como anda a nossa vizinhança, porque são sempre assuntos, né, sempre aspectos que têm relação com o Brasil. O Brasil não é uma ilha, né? Então, você ter uma lei que favorece a comunidade, as pessoas transexuais, sendo enfrentada por grupos mobilizados neopentecostais, não é uma notícia exatamente uruguaia, é uma notícia bem brasileira, na verdade, né? E o abaixo-assinado já coletou 40 mil assinaturas. Se você pensar, né, que são 3,4 milhões de uruguaios, 40 mil é bastante coisa, né? Então, veremos aí como vai ser o destino aí dessa lei que está sofrendo esse revés no cenário político uruguaio. Vemos agora para o Brasil, né, ali do Uruguai. Essa semana nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticando as relações comerciais com o Brasil, dizendo que o Brasil trata as empresas dos Estados Unidos de forma injusta e que o Brasil é outro caso, é uma beleza. Eles cobram de nós o que querem. Se você perguntar a algumas empresas, eles dizem que o Brasil está entre os mais duros do mundo, talvez o mais duro. E nós não os chamamos e dizemos: ei, vocês estão tratando nossas empresas injustamente, tratando nosso país injustamente. Na verdade, ele está falando num contexto de críticas à Índia, mas aí meteu o Brasil no meio. Mas é que nem o turismo, né? Tem o preço para os locais e para os gringos. É uma boa analogia, né? Quanto é que é o preço para nativo. Também tivemos a morte de 2 venezuelanos, um em Boa Vista, Roraima, e outro em Cuiabá, Mato Grosso. O venezuelano em Roraima, chamado Raul Eduardo Bencomaican, de 25 anos, ele ficou 8 dias internado após ser espancado numa briga de bar no bairro Cidade Satélite, periferia da cidade. Ele foi atacado a pauladas e pedradas e, muito provavelmente, o crime foi motivado por questões de xenofobia, tá? E, já em Mato Grosso, foi um crime entre 2 venezuelanos. O Antônio Gomes Rodrigues, de 21 anos, esfaqueou o Francisco Javier Belisário Gomes, de 33 anos, e o motivo desse segundo crime, comenta a imprensa local, que seriam desavenças pessoais entre os 2 venezuelanos. E, finalmente, em relação ao Brasil, pela primeira vez desde a redemocratização, teremos uma eleição com uma missão observadora da OEA. Que inclusive esteve presente ontem no debate realizado pela TV Globo. Serão 41 pessoas de 18 países que vão acompanhar em 12 estados e no Distrito Federal, além de 6 pessoas que vão monitorar no exterior, que vão receber as comunicações de todos os observadores aqui em solo, e vão ter 6 coordenando de fora. Os estados serão Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
inclusive talvez devido ao clima sensível no país e porque, né, recentemente, muito se comentou aí, muito se debatiu sobre a questão das urnas eletrônicas serem ou não fraudáveis, serem ou não seguras e tudo mais. Então, uma missão de observadores internacionais colabora para esse tipo de situação. E lembrando só essa questão das urnas, já que você colocou em pauta, de que nos países vizinhos onde não é utilizada a urna eletrônica, se diz que o voto em papel é fraudável. A gente comentou isso na eleição argentina, né, logo no início do programa. Sim. Que a oposição do Macri queria o voto eletrônico com urnas brasileiras, dizendo que o kirchnerismo podia fraudar as urnas em voto em papel. Então, assim, você vai dizer que foi fraudado dependente do meio. Né? Se você perder, você já tem uma desculpa. Também tem isso. E assim, tem algumas coisas que eu acho curiosas, porque são muito paradoxais. Que vamos supor, a gente reúne várias pessoas e vai fazer uma eleição sobre o melhor podcast do Brasil. E aí eu viro e falo, não, mas espera aí, essa urna aí é fraudável, essa urna aí é insegura. E vamos supor que o Xadrez Herbal ganha a eleição. Quer dizer que eu fraudei a urna? Porque eu disse que ela é fraudável, mas eu ganhei a eleição. Então eu fraudei? É como diz aquele vídeo do Porta dos Fundos, é um paradoxo. É que o vídeo do Porta dos Fundos, que se chama Paradoxo, ele é mais adulto do que isso. Ele é mais para o público adulto. Tem essa questão da crendice popular, assim, né, em relação ao voto em branco, né, que falava que é melhor você anular do que deixar o voto em branco. Isso por quê? Porque no passado, justamente, quando você não preenchia a cédula, você podia permitir alguma manipulação. Isso com a urna eletrônica mudou, né? E eu, inclusive, sou favorável a que o voto em branco ele seja considerado como um voto útil. Porque dentro das opções que você estão postas, você não concorda com nenhuma. Porque a questão do voto nulo é que a pessoa pode ter digitado errado, enfim, tem essa questão. Mas devia ter uma ferramenta que você participasse da eleição, mesmo não escolhendo nenhum dos candidatos. E aproveitando a deixa, não foi nem intencional, né? Mas domingo, aí vão todos votar, vão todos comparecer na Festa da Democracia e leva uma cola, porque vai ser um monte de número. São 6 votos, né? E assim, pra acelerar o rolê, tá? Eu não tô sendo idealista, não é campeão do TSE aqui, não, vai votar, leva a cola. Não, eu não quero ficar esperando na fila. Então leva uma porcaria de uma cola, eu vou levar uma cola. E citando meu amigo Fernandinho, que entrou comigo na história, um abraço para ele. Outro dia participei de uma atividade com os alunos dele no Colégio Santa Maria. Ele falou, que tipo de festa é essa que eu não posso beber nem tirar a camiseta? Mas não pode ser preso. Não pode ser preso. Já é um adianto. Então aí, se você quiser dar um socão aí na cara de alguém, mentira, não agrida as pessoas. Não faça isso. Não agridam as pessoas. Não, porque flagrante é preso. Tá, então é só fazer escondido, galera. Mas, voltando, né, brincadeiras à parte, passando pro Peru, a Suprema Corte do Peru, que a Bolívia tinha deixado na mão, anulou o indulto humanitário ao Alberto Fujimori, né, que está com 80 anos e governou o Peru entre 1990 e 2000, incluindo dando um alto golpe, fechando o Congresso, submetendo o Judiciário ao Executivo, né, com a desculpa de que ele precisava fazer reformas e o Congresso era traidor da pátria e para fazer as reformas... Esse Congresso é muito democrático, né? Esse Congresso está muito plural. Os caras gostam de votação. Então vou fechar o Congresso, né? Então, assim, esse é um dos motivos que a gente sempre, né, a gente raramente, para não dizer nunca, vai falar bem do clã Fujimori por aqui, porque estamos falando de um ditador vias, entre aspas, institucionais. Mas, enfim, ele havia recebido o indulto pelo presidente Pepeca em dezembro do ano passado, como parte daquele troca-troca para sobreviver a um voto de impeachment. Porém, o Pepeca saiu do cargo de qualquer jeito, e agora a Suprema Corte anulou esse indulto humanitário. E o atual presidente
o Martim Vizcarra, que era o vice do Pepeca, disse que não pretende indultar novamente o Fujimori e não vai enfrentar a decisão da corte. Ou seja, o Fujimori provavelmente vai voltar à prisão, já que ele foi condenado aí por 25 anos de cana e cumpriu 8 anos. E ele foi condenado a 25 anos de cana, não apenas por corrupção, mas por massacres de pessoas. E o Fujimori ainda também tinha uma política de esterilização forçada de mulheres indígenas que violou o corpo de milhares de mulheres no Peru, tá? Então, assim, o Fujimori não foi nenhum cara legalzinho, não. E o filho do Fujimori, o Kenji, né? Porque, assim, o Fujimori tem um filho, o Kenji, e uma filha, a Keiko. Ambos com carreiras políticas e que um se indispõe com o outro, né? Então, também tem isso. Também... o Kenji até saiu do partido. Sim, a irmã chutou ele do partido, né? Porque eles disputam o legado político do pai, porque como qualquer projeto de tiranete, eles sempre têm uns apoiadores meio fanáticos aí. Então, o Martim Vizcarra disse que vai aceitar a prisão, o Kenji levou o pai para ser internado numa clínica, pedindo para que médicos o examinem para determinar se ele tem condições de voltar à cadeia. Tá? O Kenji disse, se tiver que dar minha vida até minha liberdade para o meu pai, assim o farei. E o Fujimori gravaram um vídeo dele nessa clínica, dizendo que se ele voltar à prisão, será uma sentença de morte. Quero pedir ao presidente da República, aos membros do Poder Judiciário, só uma coisa. Por favor, não me matem. Se eu voltar à prisão, meu coração não vai suportar. Está muito fraco para voltar a passar por isso. Não me condenem à morte. Aí aqui, a gente temos que ser razoável também. O Fujimori, né, tem esse currículo aí, essa ficha corrida. Tem muito... o Brasil teve, na década de 90, muito apoiador, muito elogiador do Fujimori. E, antes que alguém diga que é fake news, que é alguma coisa... O atual presidenciável, na época deputado Jair Bolsonaro, era um deles. Ele elogiava as políticas do Fujimori. Tem vídeo disso, tá? Vocês podem até dizer que hoje ele mudou de ideia, mas o fato é, na década de 90, o Fujimori tinha muito simpático aqui no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, faz sentido você prender uma pessoa de 80 anos? Numa prisão comum, digamos assim? Eu tenho uma opinião que sim. Ok, então tá. Então, seu punitivista. Não. Então, assim, um genocida desse, sim. Então, porque assim, querendo ou não, tem algumas regras, algumas leis, algumas provisões que comentam, né, que, assim, talvez fosse o caso de ter uma prisão para terceira idade, não sei. Dentro da população carcerária, o setor que mais cresce é a terceira idade. Sério? Não sabia disso. Então, assim, de fato, essa questão da idade, né, do estado de saúde, de fato faz sentido. Porém, como você autorizou, então tá autorizado, vai em cana. Tá? Então tá aí, o Fujimori perdeu aí o seu indulto no Peru e pode voltar à cana. Ainda no Peru, o Congresso do país aprovou um referendo de reforma política. E uma dessas é o fim do financiamento privado de campanhas. Fim do financiamento privado de campanhas, porque disseram que o financiamento privado de campanhas, o caso Odebrecht que estão no Peru, só levou a casos de corrupção. Né? Aí o que acontece? O Brasil vai na contramão, porque no Brasil é o seguinte, tem um fundo partidário. Aí fala, não, o fundo partidário usa o dinheiro público para fazer campanha, tem que ser financiamento privado. E aí tem um Peru, tá? A gente não tá falando de Suécia, a gente não tá falando de Islândia. Peru, um país latino-americano, falando, olha, financiamento privado só deu problema de corrupção. Lembrando que desde o Fujimori, todos os presidentes peruanos ou estão presos ou estão respondendo na justiça. E claro, o Brasil tem a questão que, assim, embora você tenha um fundo partidário, você também tem o financiamento privado, né? Vide o fato de sermos o centro do Odebrecht questão, né? Caixa 2 de campanha, né? Você doar para todos os candidatos, porque não é doação. Né? É investimento. Exatamente, você já falou isso várias vezes aqui, não existe doação.
de campanha. A doação é é da pessoa comum, é o cara que doa por algum idealismo. Né? Então, assim, é o cara que vai lá e doa, sei lá, no máximo, estourando lá alguns milhares de reais. Agora, você, entre aspas, doar 10 milhões para uma campanha, não é doação, né? Não é. Então, assim, claro, essa é uma questão muito mais complicada, né? O fundo partidário, sim ou não, como ele deveria funcionar, como ele deve funcionar. A questão de que no Brasil você tem 500 partidos e desses 500, 490 não tem nenhuma diferença entre eles. Então, outra mudança é a limitação da reeleição parlamentar. Outra mudança é um retorno ao sistema bicameral, né? Porque o parlamento peruano ele é unicameral e ele vai ser agora bicameral, né? Ou seja, vai ser que nem o Brasil, vai ter Câmara Alta e Câmara Baixa, deputados e senadores. E essa reforma ela ainda vai ter que ser aprovada ou não por um referendo popular, tá? Então, porém, a Casa já aprovou essa reforma política, tá? E veremos aí se vai para, né, no referendo como vai ser. Na Colômbia, o Exército de Libertação Nacional pediu ao parlamento, né, que colabore para a retomada do diálogo bilateral entre a ALN e o governo Ivan Duque. Né? Lembrando que a ALN se retirou de conversas, depois o governo se retirou de conversas, as conversas estavam no Equador, aí o Equador proibiu as conversas lá por conta da morte daqueles jornalistas, as conversas foram para Cuba, aí o Ivan Duque disse que não ia conversar em Cuba, porque Cuba tem um projeto espacial, porque ele quer ver Cuba lançar, então... De novo, Felipe? Não, eu não tinha falado a frase, eu só tinha falado que Cuba tinha foguetes, tá? O senhor não faça essa cara. E, enfim, a ALN pediu ajuda aí do parlamento para intermediar esse diálogo. Bem, chegando na América Central, a gente tem uma notícia da Costa Rica, né? Não é bem atual, mas o país está passando pela maior greve geral em quase 2 décadas, né? Já que muitos servidores públicos, principalmente ligados à educação e da limpeza pública, entraram em greve, né, no último dia 10 de setembro contra a reforma financeira que o governo Carlos Alvarado quer aprovar. Lembrando que ele está há 4 meses no poder. E aí, vamos até aqui ao México, né, onde, não é exatamente o México, né, mas para a gente aproveitar, colocar tudo nesse bloco, né, onde tivemos o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Canadá que vai revitalizar o NAFTA. Os Estados Unidos cederam na questão do aço, do alumínio. O Canadá cedeu na questão dos laticínios. Agora, eu pergunto para vocês, o que tem mais valor agregado? Alumínio e aço ou iogurte? Tá? É que, né, os Estados Unidos exportam muito laticínio para o Canadá e os estados produtores de laticínio são as das principais bases de apoio do Trump. Então, principalmente Wisconsin. Isso. Então, o Canadá e os Estados Unidos chegaram nesse acordo. O México e o Canadá... O México e os Estados Unidos já tinham chegado num acordo 1 mês atrás. E aí, eu vou ter daqueles momentos nojentos. Desculpem. Mas o Canadá fez o que eu falei que ia fazer. Né? Eu cantei essa pedra. O Canadá foi lá e falou, olha... I told you so. Vocês estão com pressa, porque o Penha Neto daqui a pouco vai sair do governo, porque vocês vão ter eleição de midterm nos Estados Unidos. O Obrador assume em dezembro. 1º de dezembro. E isso tem sido muito criticado no México, justamente essa pressa em aprovar o acordo. Porque o Obrador já disse que esse acordo ele não aprovaria nada, né? Então, assim, tem que fechar o novo NAFTA a tempo do Penha Neto assinar e a tempo de ter uma influência nas eleições de midterm dos Estados Unidos. E o Canadá tava lá, olha, problema é de vocês. Eu tô aqui de boa, sou aqui o Justin Trudeau, sou hipster, uso meia do Chewbacca enquanto destruo todo o meio ambiente. E é isso aí, sou progressista, sou pra Frentex, esse problema é de vocês. E aí enrolou os Estados Unidos até a hora que os Estados Unidos teve que abrir o bico.
e foi lá e falou, tá bom, a gente não vai sobretaxar o alumínio de vocês, o alumínio de vocês pode entrar aqui. E aí o Canadá conseguiu as concessões que queria dos Estados Unidos, cedeu na questão dos laticínios, que tem uma importância eleitoral, repetindo, e foi anunciado, né, oficialmente, no dia 1º de outubro, pelos negociadores-chefes de cada país. A Chrystia Freeland, do Canadá, o Robert Lighthizer, não sei que sobrenome é esse, dos Estados Unidos, e o Ildefonso Guajardo, do México. E provavelmente vai entrar em vigor logo em breve, e ele vai mudar de nome, né? Porque o Donald Trump, ele odeia o nome NAFTA. Né? Ele odeia o nome NAFTA. NAFTA, que em alguns países latino-americanos é gasolina. Ele disse que o nome NAFTA tem um impacto muito trágico, porque tirou empregos dos Estados Unidos e tal, e aí o acordo vai parecer uma música do Village People, vai se chamar USMCA. Né? United States, México, Canada, né? Vai ser uma sigla dos países, né? Então it's fun to stay at the USMCA. E aí, né, o Canadá conseguiu o que queria. O México aparentemente vai continuar no acordo por conta do Peña Nieto, e como você mencionou, uma coisa que tem sido criticada. E os Estados Unidos, o Donald Trump, vai ter uma cartada eleitoral, tanto nos estados produtores de laticínios, como falar, olha, eu prometi que ia renegociar o NAFTA e renegociei. Eu cumpro minhas promessas, sou o cara, vote nos candidatos republicanos. E o Peña Nieto foi às redes sociais, né, para valorizar aí o que ele chama de modernização do acordo comercial entre México, Canadá e Estados Unidos, concluindo 13 meses de negociações e conquista, né, o que eles propunham desde o começo, um acordo ganhar, ganhar, ganhar. Isso. E assim, o comércio entre os três países gira na casa de 1 trilhão, cara. 1 trilhão. É muita coisa. E além disso envolve aquelas questões de negociações digitais e tudo mais, que era uma coisa que não existia quando o NAFTA foi assinado, né, em 94. A ideia de o cidadão canadense, se ele compra na Amazon dos Estados Unidos, enfim, não sei qual eram as tretas exatamente, direito intelectual também. Então, vamos ver aí como vai ser o win-win-win de todo mundo aí, mas o Canadá fez o que eu disse que ia fazer, enrolou os Estados Unidos e falou, olha, quem tem pressa come cru e tá bom, vai, me dá iogurte. É isso.